Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estudaremos conto popular. Nós iremos fazer a leitura do conto popular que se encontra na página 140 do livro de português de vocês. Após a leitura, responderemos a atividade das páginas 141 e 147 do livro de português. Eu me baseei nessas duas habilidades aqui. A primeira, ler e compreender com autonomia poema, conto maravilhoso, conto popular, fábula e lenda. No caso, hoje faremos a leitura e interpretação de um conto popular. A segunda habilidade é perceber em textos narrativos o efeito de sentido do uso de variedades linguísticas, ou seja, iremos estudar um pouco da linguagem de um conto popular. O conto popular que irei ler hoje tem esse título aqui: O Sapo com Medo d'Água. Já imaginou? Sapo tem medo de água? Então, para iniciar, você já ouviu alguma história antiga, mas muito conhecida? Qual? Há histórias que são chamadas de contos populares e são transmitidas de geração em geração. Você vai ler um conto popular sobre um sapo esperto. Por que será que esse sapo é esperto? Vamos ler o conto para descobrirmos a resposta. O conto é esse aqui. Eu dividi em duas partes para facilitar a leitura. Atenção para a leitura. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo? Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro: me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tchibum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito: eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Esse texto aqui é de Luiz da Câmara Cascudo, Contos de Animais, São Paulo, Global, 2013, página 18. Gostaram da leitura desse conto? Pois agora vamos interpretar. Primeira questão. A história começa com a frase: o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo? Vocês viram no texto que os meninos resolveram fazer o quê? Eles resolveram matar o sapo. Então, para o sapo não morrer, ele teve que ser esperto. Os meninos ali disseram que ia fazer o quê com o sapo? Ia jogar no fogo, ia sacudir nas pedras, não é? Ia
jogar o sapo nos espinhos. Então, para cada coisa que os meninos falavam, o sapo fingia que aquilo não ia prejudicá-lo. Mas quando os meninos disseram, né, que iria colocar o sapo na lagoa, aí o sapo começou a fingir que estava com medo, né? Ele disse o quê? Ele disse que preferia ser colocado no fogo, mas na água não. Será que o sapo estava falando a verdade aqui? Claro que não, né? Ele estava mentindo para enganar os meninos. Então, qual é a resposta? Então, qual foi a esperteza do sapo? Ele conseguiu enganar os meninos para os jogarem no lugar onde ele queria, ou seja, na lagoa. Questão 2. Releia a história e pinte no texto de amarelo as falas dos meninos e de verde as falas do sapo. Então, vamos voltar aqui ao texto. Vamos aqui para essa primeira fala aqui. Vamos jogar o sapo nos espinhos. Quem falou isso aqui? Foram os meninos ou o sapo? Então, foram os meninos, né? Então, a gente pinta de amarelo. Essa outra frase aqui. Espinho não fura meu couro. Quem disse isso? O sapo, né? Então, vamos colocar verde. Porque é amarelo quando é os meninos e a cor verde quando é a fala do sapo. Essa outra aqui. Vamos queimar o sapo. Quem falou isso daqui? Foram os meninos, né? Então, a gente pinta de amarelo. A próxima. Eu no fogo estou em casa. Quem falou essa frase? O sapo, né? Então, a gente pinta de verde. E assim você vai fazendo no texto todo. Tudo bem? Vamos para a questão 3. Os trechos que não foram pintados pertencem à fala do narrador. Narrador é quem conta a história. Pinte os quadrinhos das frases abaixo que pertencem ao narrador. Então, vamos aqui. Esse primeiro quadrinho. Vamos para a lagoa. Quem falou isso aqui? Será que foram os meninos ou foi o narrador? Então, foram os meninos, né? Esse outro quadrinho. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou para os filhos. Quem falou isso aqui? Foi o narrador, né? Então, a gente pintaria aqui. O próximo quadrinho. Como haviam de fazer? Aqui também foi o narrador. Então, a gente pintaria também. O próximo quadrinho. Pedra não mata sapo. Foi o narrador que falou essa frase aqui? Não. Quem falou isso aqui foi o sapo. Então, a gente não pinta. Próximo quadrinho aqui. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando. Quem falou isso aqui? Foi o sapo, os meninos, o homem ou o narrador? O narrador. Então, a gente pinta também. Próximo quadrinho. O sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Quem falou aqui também foi o narrador. Quando é personagem, antes da fala do personagem vem um travessão. Então, o travessão, ele indica a fala de personagem. Travessão ou então aspas. Então, aquilo que não vem acompanhado de travessão e aspas é a fala do narrador. Vamos aqui para a próxima questão. Quem são os personagens dessa história? Então, é o homem, né, que pegou o sapo, o próprio sapo e os meninos. Vamos agora para a página 147, onde a gente vai estudar língua, usos e reflexão. A língua falada e a língua escrita. A primeira questão aqui. Releia as expressões destacadas. É o sapo com medo d'água. A outra expressão aqui. Na água
eu me afogo. Então a gente percebe que o sinal destacado tem o nome de apóstrofo, né? Você sabe para que serve o apóstrofo? Então, apóstrofo, por exemplo, na palavra d'água. Apóstrofo, esse sinalzinho bem aqui. Deixa eu apagar aqui para facilitar. Ó, apóstrofo, esse sinalzinho bem aqui, que vocês perceberam. Leia em voz alta as expressões e observe a diferença. Estou aqui na letra B. Medo de água. Medo de água. Então, observe como fica aqui nessa segunda frase. Medo d'água. A gente percebe aqui que houve uma junção de sons, não é? Na leitura. E na escrita, esse apóstrofozinho aqui, ele substituiu a letra E. De água. Saiu a letra E, entrou o apóstrofo, aí ficou d'água. A próxima frase. Na água eu me afogo. Olha só como ficou aqui embaixo. Né? Nágua eu me afogo. Então aqui saiu a letrinha A. E no lugar da letra A ficou só o apóstrofo. Aí ficou assim. Na água, não é? Saiu a letra A. Então, o que a gente percebe aqui? Que diferença existe entre essas expressões na fala e na escrita? Então, com o apóstrofo, juntam-se dois sons num só. Na escrita, a vogal dos termos de e na desaparece e o apóstrofo ocupa esse lugar. Aqui, por exemplo, nessa figura aqui a gente vê a palavra d'água e nágua, né? Então, d'água, no lugar do apóstrofozinho, era um E. Aí ficaria assim, de água. Foi o que aconteceu. E separado, né? Ficaria assim, de água. De água. Com o apóstrofo, juntou tudo. Olha, de água. Então, com o apóstrofo, o que acontece? A letra E sai, aí junta tudo. No lugar da letra E, coloca o apóstrofozinho e o nome água. Fica tudo juntinho aqui, ó. Aí fica como? D'água. A próxima expressão aqui, nágua, seria o quê? Na água. Não é isso? Ó? Na água. Na água. Então, com o apóstrofo, o que acontece? A letra A sai, não é? Entra o apóstrofo aqui e junta tudo, ó. Água. Aí fica nágua. Certo? Então, o apóstrofo, só resumindo aqui, o apóstrofo, ele fica no lugar da letrinha. E a gente lê a expressão junta. Então, nós agora teremos mais atividades no grupo e estarei dando todas as orientações por lá. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.